Nesse mês de Halloween, eu resolvi pegar um livro da Agatha que tivesse um título um tanto quanto macabro e tenebroso. Porém, depois de ter lido ele como um todo, eu posso dizer que o final dele é que é tenebroso. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro da Agatha, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Depois do funeral, foi publicado originalmente em 1953. Essa edição, na verdade, né, no caso que eu li da HarperCollins, foi publicada em 2023, né? Ele tem 288 páginas e, como sempre nesse quadro, eu digo, se atentem à cor da capa desse livro, que no caso é um roxo. Então tá. E nesse a gente tem a família. Eu posso estar pronunciando muito errado o nome da família, mas até onde eu li é Abernathy, né? Essa família está reunida, né, depois do funeral de um dos seus membros, o Richard. E é uma família muito, como eu posso colocar? Muito separada uns dos outros, né? Eles se reuniram depois do funeral desse cara, do Richard, na casa onde ele morava, né? Só que assim, inclusive eu tô olhando aqui no meu roteiro para não esquecer das informações para fazer sentido mais na frente. Essa família, na verdade, tem os irmãos do Richard, os sobrinhos dele e os seus cônjuges, né? Todo mundo ali reunido. E não pode ser uma confraternização, mas como tá todo mundo ali reunido e tal, né? Eles já sabem, né? Tem um amigo dele, inclusive do Richard, um advogado, que tá lá justamente para poder tratar sobre a partilha dos bens e tudo mais, né? A Cora, a irmã mais nova do Richard, solta uma pérola dizendo que, gente, mas ele foi assassinado, todo mundo sabe disso, né? E todo mundo fica assim, né? Olhando pra ela, tipo assim, de onde que tirou isso, gente? Aí depois ela desmente, não é bem assim, que não sei o que, né? Mas o que gerou uma certa comoçãozinha ali entre os familiares, né? Isso a gente é notado porque o livro começa a ser narrado por esse advogado, né? Esse amigo, o amigo do Richard. Então ele sente que o clima ficou meio estranho no ar. E esse advogado, deixa eu até ver o nome dele aqui, ó. O senhor é, é Entilrest. Eu não vou saber pronunciar esses nomes esquisitos que a Agatha colocou nesse livro, não. Mas eu só falar com o advogado, tá? O advogado amigo do Richard. Ele fala da partilha dos bens e tal, de como que era o último testamento que o Richard deixou e tal, em que ele fala que vai ficar assim: todos os bens dele, títulos, tudo, vai ser dividido entre todos os familiares de modo igualitário. Ninguém vai receber mais do que ninguém. Mas, caso eventualmente alguém venha a falecer, esses títulos, né, que ficam rendendo e tudo mais, vão ser novamente repartidos, né, entre todos aqueles lá. Não vai direto para uma pessoa. Essa pessoa, nem se ela quiser, ela pode deixar para alguém direto. Não, vai ser repartido por todos. O que alguns ali ficaram bem interessados e tal. Depois a gente vai descobrindo porquê. Mas o que é estranho é que a Cora, um dia depois de enterrar o irmão, ela volta para casa e tal. Ela dormindo em casa, a empregada foi na biblioteca trocar alguns livros que ela pediu para ela trocar. E quando ela volta, ela percebe que a Cora foi assassinada com 8 machadadas, né? E aí o advogado fica assim, bom, é meio esquisito a mulher ter falado que o irmão foi assassinado e todo mundo achou estranho, depois ela é assassinada,
né? Ficou uma confusãozinha aí, uma coisa no ar. Então ele procura o advogado, né? Procura o Poirot, o Hercule Poirot, né? Que é o detetive que vai investigar esse caso aqui para desvendar o mistério. E juntos eles conversam com todo mundo. Então aqui no caso são seis. Deixa eu até baixar aqui mais um pouco o meu scroll do mouse. Não, minto. Tem 8 personagens suspeitos. Então eu vou fazer aquela listinha para vocês para elucidar bem aqui e trazer um pouco sobre esses personagens. Ele tem uma árvore genealógica aqui no livro, no começo do livro, que ajuda um pouco, tá? Então o primeiro suspeito que a gente tem é a Helen. Ela é cunhada do Richard. No caso, ela foi casada com o Léo, o irmão dele da Cora, né, no caso, que já veio a falecer. Eu coloquei aqui que ela até tem boas intenções, mas ela fala pouco e é bem conivente com todo mundo, né? Tem o George, que é um dos sobrinhos do Richard. Ele é um advogado que aparentemente está envolvido com dívidas de aposta de cavalos, em que ele gastou dinheiro de... acho que chama honorário, né? Que tinha que repassar para as pessoas. Epa, pode não. Aí é crime. Aquelas coisas de advogado, né? Que tem que passar para o cliente e tal. Ele gastou esse dinheiro com aposta em cavalos. Então, é uma pessoa endividada que quanto mais dinheiro vier, melhor para ele, né? Temos também o Timothy. O Timothy é irmão do Richard. Ele é um irmão que... ele se faz de inválido, né? E faz também, no caso, a mulher dele de gato sapato. E a mulher também aceita, não sei porquê, né? Mas... e ele não faz... a gente fica muito pensando, por que ele se faz de inválido, sendo que ele não é... tem alguma coisa aí, né? E ele também fica puto com o irmão, achando que por ele ser o único outro homem que sobrou da família, né? Porque ele deixou... no caso, ficou aí de família mesmo, né? Direta do Richard. Ficou só a Cora e o Timothy, né? O resto são tudo agregados, vamos colocar assim. Então ele ficou muito puto, achou que não, que tinha que deixar dinheiro todo pra ele, que não sei o que, porque ele era o mais velho, que sobrou, queria administrar e tudo mais. Então tem uma coisinha aí também. Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando! Tem a Maud, que no caso é a esposa do Timothy, como eu disse, submissa ao marido até demais, não sei porquê. Tem a Susan, que é... aí a gente pega nos sobrinhos, né? A Susan é uma das sobrinhas dele. Ela é a mandona, né? Que consegue tudo, que é muito bonita e que consegue tudo que quer. E ela tem como eu falo? O desejo de pegar esse dinheiro, pegar esse valor e abrir uma loja de cosméticos. Ela é casada com o Gregory, que é um balconista de farmácia, que também tá doido pra mulher abrir esse negócio e tal, para ele poder ter o seu próprio laboratório e poder trabalhar nesse laboratório, mas também faz todos os desejos da mulher. Tem sétimo, a Rosamund, acho que assim pronuncia. Ela já é tida como uma personagem muito bobona, sabe, muito voada assim e tal. Sonha em pegar esse dinheiro e financiar uma companhia, acho que chama de companhia de teatro, né, no caso, assim, a estreia de uma peça de teatro onde o marido dela seria o ator principal, o roteirista, o diretor, tudo, né? E o Michael, né, como se quiser chamar, já que é em inglês, né, Michael, que é o marido da Rosamund, que é esse ator e tudo mais, mas que engana ela com outras mulheres, e eu acho que ela desconfia disso daí também. Então a gente tem esses 8 personagens que todos vocês podem reparar, né? Tirando a Helen, porque como eu disse, mas ela é muito conivente com todo mundo.
Ó, o Gregory tem negócio de dinheiro, o Timothy dinheiro, a Maud só é a esposa do Timothy, né? Só faz o que ele manda. A Susan tem a questão do dinheiro para abrir a coisa. O Gregory também vê a oportunidade na mulher de sair da farmácia e abrir o seu próprio, trabalhar no seu próprio laboratório. A Rosamund querendo fazer as coisas do marido. E o Michael pensando mais na mulher com dinheiro e tudo mais. Tem outros personagens aqui que eu coloquei que aparecem na investigação. Ó, o mordomo do Richard, o Lascombe, né? E a empregada barra amiga de Cora, essa que saiu, né, para a livraria. A senhorita... Como é que é? Gil Christie. Acho que é assim, uma outra velha. Que eu até coloquei aqui, ó. Que diz que ouviu uma conversa abafada entre o Richard e a Cora, onde nessa conversa o Richard fala pra ela que ele acha que ele vai ser assassinado. Tá me ouvindo? Que ele tá sondando algumas coisas aí, né? E ela também acaba... Ela é uma senhora, é uma senhorita, né? É uma velha, mas é uma senhorita. E ela acaba sendo vítima de envenenamento de um bolo de casamento que entrega lá na porta da casa lá da Cora, depois que a Cora morreu. Ela acaba recebendo esse bolo de casamento envenenado, só que ela não morre, ela sobrevive, né? Então assim, durante a narrativa, o livro me prendeu muito, com essa questão toda do dinheiro, dos personagens, tanto do Poirot quanto do advogado, descobrindo um pouco mais sobre as motivações, aonde estavam cada um durante a morte, né? Durante a morte que o legista estipulou, né? Do possível assassinato da Cora, porque no caso do Richard não teria como investigar a morte dele porque o corpo dele foi cremado, então se ele foi vítima de envenenamento não tinha como eles descobrirem, né? Então eles foram mais para a linha investigativa da Cora, pensando que um estava ligado com o outro, né? Um puxava o outro. Então foi uma leitura boa, uma leitura muito frenética, que me prendeu. Só que o que eu falei no começo do vídeo, o final dele, pra mim, foi tenebroso, porque foi um final tipo assim... um final tão sem graça, sabe? Um final tão batido. Um final que pra mim não é um final de Agatha Christie. Parece que alguém terminou de escrever ele por ela, sabe? Eu entendo as motivações e tal, como eu sempre digo. O Poirot trouxe uma linha de narrativa muito bem clara, deixando uma ponta solta de por que essa pessoa era o assassino e como ele chegou a essa conclusão perfeitamente. Mas, como eu disse, a questão da motivação é que não foi lá grandes coisas pra mim. Então por isso que eu acho que eu até coloquei isso aqui. Foi... Mesmo essa nota que eu dei foi 3,5. Justamente por causa desse desfecho que infelizmente eu não me agradei tanto assim. Ai, eu achei tão bobo. Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Na questão do desenho eu pensei assim, bom... A arma do crime já tá desenhada aqui, né? Já tá aqui, né? O machado e tal. E não tem muita graça, não tem muito outro o que colocar no desenho. Mas eu pensei, como tem 8 suspeitos, né? E todos eles motivados com alguma intenção, com alguma entrelinha ali relacionado ao dinheiro que eles receberam, né? Por conta da morte do Richard. Eu pensei em um desenho colocar além do machado, um dos desenhos, né, de notas de dinheiro. Então nesse rascunho deu para perceber, né, que eu coloquei algumas. Já na parte quando eu usei a caneta, eu já acrescentei um pouco mais de notas e dei uma atenção maior aos detalhes do machado, né? Então no colorido final, deixa eu pegar para vocês que eu achei que estava aqui, mas estava lá atrás. Ficou assim, né? No caso eu usei 4 tons de roxo, né? E como ela foi morta a machadadas, né? E eu sempre coloro eu coloro? Agora eu não sei como é que falava, né? Mas eu sempre pinto, então eu vou colocar assim. A arma do crime de vermelho, eu coloquei só a partezinha ali do machado, né?
de vermelho. Aqui, minha assinatura normal, né? Normal, muita assinatura, eu adoro minha assinatura normal, né? Aqui em cima o título que eu sempre coloco. Então, assim, eu sei que, na verdade, era para eu trazer um livro da Agatha de uma outra cor, para fechar esse esquema de cores. Mas como eu não tinha ele, e ele só chegou. Inclusive, ele só chegou quando eu terminei de ler. Eu comprei. Quando eu terminei de ler esse daqui, depois do funeral, é que ele chegou. Eu falei, não, agora eu vou trazer depois do funeral. Depois eu fecho o esquema de cores. Então, no próximo vídeo que eu trago o SEC da Agatha, não sei se eu vou conseguir trazer mês que vem, mas no próximo vídeo que eu conseguir trazer da Agatha, eu fecho esse esquema de cores, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.